Olá, bem-vindos ao podcast da Dor para a Cor, um podcast emocionante com convidados especiais. Sou Renata Guimarães e convido a você a ficar comigo para mais um episódio incrível. O quadro Grandes Mulheres, Grandes Inspirações. E a minha convidada de hoje, ela me conhece, eu não vou entregar minha idade, mas eu vou falar que ela me conhece desde pequena. Eu acompanho a vida dela, todo o sucesso, a evolução. Ela acompanha a amiga, nos tornamos... A nossa amizade vai muito além da família, né? Adriana Marcondes Machado Batistella. A Adriana é formada em propaganda e marketing, MBA em gestão empresarial. Uma excelente profissional, tenho certeza, e vocês também vão ter. A Adriana é mãe de 2 meninos lindos, super inteligentes também. Um é pisciano, super me identifico. Adora animais, casada com um homem também incrível. Eu quero que vocês conheçam a história da Adriana. A Adriana é mãe, esposa, mulher em primeiro lugar e uma grande empreendedora. E ela vai nos falar como foi chegar hoje, onde a vida colocou ela. Vem comigo. Bem-vinda, Adriana! Obrigada, Rê. Muito obrigada, viu, por essa recepção. Realmente, nossa amizade está aí abafa o caso, né? Muitos Precisamos anos. entregar, né, nossa idade. E assim, mostra o quanto a gente se gosta, desde que você me escolheu de uma forma muito especial para ser madrinha do Pedro, seu filho, né? Eu Sim, fiquei sim. muito feliz na época, então acho que não Grande tem responsabilidade, muito, né? muito. E meu outro filho, né? É isso aí. Dri, eu tô muito feliz em tê-la você aqui, porque você é uma grande mulher, uma grande inspiração. E eu quero que as pessoas tenham você, conheçam a sua história primeiro, e tenham você como referência de que é possível equilibrar dentro do que conseguimos os pratinhos da maternidade, de empreender, de estudar, né? De ser esposa, de cuidar de um lar. Mas o principal, isso acho que é um dos predicados que você tem, olhar para si, né? E antes de começar, eu quero te falar que eu tenho uma imagem na minha cabeça. Você é uma inspiração para mim de coragem, de desafios e de inteligência. Eu te acompanhei desde a faculdade, inclusive eu com barrigão te ajudava a escrever, lembra? Eu Sim. novinha. Mas tem uma cena na minha cabeça que me marcou e me inspira muito até hoje. Você morou fora, você morou no Canadá, né? E eu lembro que eu tinha acabado de ter o Gabriel. O Gabriel tinha o quê? Uns 3 meses. E eu tenho muito na minha memória você super decidida, ir morar num outro país para estudar, conhecer culturas novas, pessoas novas e investir em você. E eu falava, gente, que coragem, ir para o Canadá assim, né, sem a família. E eu lembro que você ficou um período e queria estender esse período, de tanto que você se identificou, gostou, né? Sim. E eu confesso, eu não sei se eu teria essa coragem, talvez hoje sim, mas na época não. E eu fiquei muito feliz de poder acompanhar, né, um momento da sua vida que foi importante para a carreira que você hoje está. E é isso que eu quero saber, tá bom? Então, quem é a Adriana? Sua trajetória, como que a vida te colocou hoje nesse lugar incrível que você está? Antes de mais nada, Rê, eu também, essa admiração é mútua, né? Obrigada. Porque eu também olhava para você, tão novinha, já grávida, tendo um filho, e eu falava, caramba, né? Se fosse comigo, eu não sei como é que eu conduziria isso. E na época você também foi valente, guerreira, e não foi fácil, eu sei que não, eu acompanhei. Então, eu acho que é muito bacana porque cada um tem uma história para contar, né? Todos nós temos uma história para contar e todos Sim. nós temos as nossas lutas, né? Sim. E os nossos desafios e as nossas coragens. Então, da mesma forma, você também teve, né? Foi mãe nova e é muito difícil. É um desafio, né? muito grande. E eu diria até que de todos os meus desafios, o mais difícil mesmo é ser mãe. Né? De todos os desafios que eu sempre tive e tenho na minha vida, o de ser mãe é o mais complexo, porque, desculpa, vou acabar falando um pouco sobre isso, mas é difícil a gente educar os filhos, né? E no mundo tão doido como a gente vive hoje, Sim. onde não adianta falar, né? A gente tem que ser o exemplo, né? Eu já percebi que, assim, amor é limites e a gente só ensina dando o exemplo. Por mais que a gente fale isso e aquilo, eles têm que ver a gente fazendo, né? E acontecendo. Exato. Então, também te admiro muito. Obrigada. Você como mãe, como mulher, você se reinventou e se reinventa a cada dia, né? E você tem 2 filhos maravilhosos que eu amo demais. Enfim, vamos lá. Como que eu cheguei... Quem é a Adriana? Quem primeiro? é a Adriana? Vamos então, ver, que todo mundo quer saber quem exato. é a Adriana. Bom, a Adriana
O que eu posso falar da Adriana? Eu sou uma pessoa simples, sim, sempre tive os meus sonhos, meus objetivos, sempre corri atrás. Sempre tive muitos medos e inseguranças, por mais que muitas vezes eu não tenha demonstrado. Que né? é natural e normal, Que é natural, né? então a gente está sempre se autodesafiando. Então, desde nova, eu lembro que eu queria morar fora, eu queria fazer propaganda e marketing. Eu sempre tive minha mãe também como referência. Sim, né? verdade. Então, eu falei, não, depende de mim, eu vou atrás desse sonho e eu vou fazer acontecer. Na época, eu não tinha dinheiro para ir para o Canadá, né? Meu ex-namorado me emprestou, até o Alex, você lembra? Você conheceu. Muito legal. Ele me emprestou, depois eu paguei. E ele falou assim, vai, eu tô com você, te dou esse apoio. Minha mãe, na época, falou, Adri, como é que você vai? Eu falei, não, eu vou, eu só vou, né? Como diz o Felipe, só vai. E eu acho que a vida é assim, né? Às vezes a gente trava com medo, com insegurança e não sai do lugar, né? Eu adoro realmente, como você falou, né? A natureza, os animais é onde eu me encontro, né? Onde eu me reciclo. Adoro ser mãe, mas adoro ser profissional, ser mulher. Eu acho que eu nunca deixei de ser protagonista da minha própria história, mesmo sendo mãe, sabe, Rê? Porque eu sempre trabalhei muito os meus pilares, né? Como mulher, esposa, profissional, mãe, filha, amiga. Então, eu sempre tentei equilibrar bem todos esses pratos, que não é fácil, né? Mas eu lembro quando eu estava de licença maternidade, eu não via a hora de voltar a trabalhar. Sim, eu lembro disso, acompanhei. Né? Até porque eu fui para o Rio, fiquei sozinha, né? O Ricardo estava trabalhando. Que desafio grande. A nossa vida não foi fácil, né? Nós casamos, aí ele foi transferido para o Rio. Eu lembro. E depois eu voltei para a casa da minha mãe, porque eu não queria ficar sozinha no apartamento, sendo que a casa da minha mãe era mais próxima do meu trabalho, na época, da empresa que eu trabalhava. Então, depois que o Fernando nasceu, eu fui passar a licença maternidade toda no Rio. Né? Eu lembro que eu peguei 6 meses de licença, aproveitei aquele benefício da época, mais um mês de férias, mas não foi fácil. Eu imagino, né? E eu sentia muita falta de trabalhar, porque eu comecei a trabalhar muito cedo. Né, você sempre, eu lembro, proativa, eu lembro que quando você fazia estágio, será que a gente pode falar o nome da empresa? Acho que não. Pode? Acho que sim. Na Avon, cara, já era assim, né? O máximo, você tão nova conseguir um estágio numa empresa tão importante. Exato, não, e antes foi interessante que eu entrei na faculdade muito nova, eu entrei com 17, né? Sim, verdade. Então, eu já fui em busca de trabalhar, fazer estágio. Na época, eu fazia bastante promoções, eventos, né? Em shoppings. E aí, eu falei, não, eu preciso entrar numa empresa mesmo, né? Eu preciso ter experiência de uma instituição. E eu fui naquela feira do CIEE, né, para estágios, eu e uma amiga minha da faculdade, assim que a gente entrou, e aí eu participei, preenchi várias fichas, e eu fui chamada para a Avon, né, outro dia ela me lembrou dessa história ali, Dri, lembra quando nós fomos, você foi chamada e eu não? Eu nem lembrava, a Sheila. A Sheila, lembra também. Da Sheila, né, então foi bem interessante, assim, novinha, tudo, né, uma experiência, assim, única, né, numa multinacional, tudo muito diferente do que eu estava acostumada. Eu lembro que eu ia com um ônibus fretado até da Avon, que eles passavam ali na Washington Luiz. Foi uma experiência incrível. Na época, é até interessante você ter falado disso, porque na época eu fiquei super chateada que eu não fui efetivada, eu fiquei 2 anos na Avon, e chegou no final do meu estágio, não tinha vaga para mim. Aí que eu decidi ir para o Canadá. Né? Como foi lidar com isso? Porque gera uma expectativa, você sempre foi uma excelente profissional. Gera, foi bem difícil. Você sempre foi líder, né, Adri? Então, na sua cabeça, assim, estou seguindo certo, vai dar tudo certo. Exato, né? E eu me dedicava tanto, eu aprendi tanto lá. E, ao mesmo tempo, eu tinha 21 anos, né? Eu era muito nova, eu tinha 21. Sim. Então, eu lembro que eu fiquei muito chateada. No meu último dia, minha mãe foi me buscar, ela e a Nina. E eu lembro que eu fui chorando embora. Eu acho que foi a primeira empresa de todas que eu trabalhei, eu acho que a única, perdão, que eu saí chorando de verdade, assim. Foi o seu primeiro desafio para lidar com você, com as suas emoções, Exato. Né? Porque eu fiquei frustrada, eu fiquei triste, que eu queria ter sido efetivada, e eu não fui, eu adorava trabalhar lá. Então eu lembro que elas foram me buscar e todo mundo me dando tchau, com aquele carinho, com aquela expectativa, e eu fui embora. Só que aí, nada é por acaso. Aí é que eu decidi ir para o Canadá. Né? Foi uma virada de chave, né? Exatamente, justamente porque eu saí da Avon, né, não fui efetivada, é que eu tive essa oportunidade de ir para o Canadá, né? Eu estava recém-formada, tinha saído da Avon, e eu falei, eu vou fazer o quê? Então, eu vou investir no meu inglês. Sim. E foi interessante, que eu sempre conto isso, quando eu estava fazendo as malas, já tudo pronto para o Canadá, já estava na vibe do Canadá, a Avon me chamou, que tinha surgido uma oportunidade. Olha, não exatamente na minha área, né, mas dentro do marketing. E elas me chamaram uma oportunidade e eu falei, agora
não dá mais. A prioridade seria o Canadá. Com certeza. E aí que eu fui morar no Canadá, né? Nossa. Então nada é por acaso, eu acredito muito nisso, né, Rê? Uma coisa vai levando para outra, né? E como foi essa sua experiência no Canadá? Porque assim, eu vejo a referência que eu tenho, inclusive, eu fiz um podcast hoje com a Maitê, que ela é uma educadora, e ela fala que a leitura, o estudo é referência. Quando os pais têm esse hábito e estimulam os filhos, a tendência deles serem também é grande. E eu também tenho esse acompanhamento da sua família, que sempre gostou de estudar, Sim. né? Inclusive sua mãe, as mulheres, os homens sempre foram bem nos estudos, né? E você é uma pessoa que sempre me chamou a atenção, de gostar de estudar. E essa experiência no Canadá, como que foi para você? Nova, um país longe, onde você não tinha familiares, você estava aprendendo uma língua nova, né? Exato. Então, assim, novinha, né? 21 anos, hoje eu vejo, né, o quão imatura ainda eu era. E realmente, é o que você falou, fui na cara e na coragem. E foi assim, olha, sem brincadeira, talvez uma das melhores experiências da minha vida. Claro que a principal, obviamente, é ser mãe, né? A São mais diferentes, desafiadora, né? são diferentes, mas se eu puder, assim, classificar, o Canadá realmente foi uma das mais desafiadoras para mim, uma das mais felizes, porque é impressionante como eu fiquei adaptada fácil, sabe? No dia seguinte parecia que eu já estava em casa, e eu me autodescobri nesse momento, Rê, porque eu achei que eu fosse ficar muito insegura, com medo, com receio, e no dia seguinte eu já estava super adaptada, já tinha feito amizade, já estava me virando. Muito fácil, né, Dri? E eu acho que eu tenho essa característica. Você é um pouco característica. desprendida das coisas assim, né? Você curte o momento, né? Você tá ali, você curte o que tem que fazer. Eu brinco que eu vou do luxo ao lixo, né? Eu me adapto, eu sou um camaleão, porque é verdade, assim, eu procuro me dar bem com todas as pessoas, todos os perfis, e eu me adaptei muito fácil a outro país, outra língua. Eu, graças a Deus, eu tive sorte, eu peguei uma casa de família muito bacana. Isso é muito isso importante. Fez total diferença, né? Eu conheci alunos do mundo inteiro, então isso não tem preço. Né? Culturas diferentes. E ao mesmo tempo a gente vê que o ser humano é tudo igual. Por mais que tenham culturas diferentes, histórias diferentes de vida, é impressionante. No fundo a gente é tudo igual, né? É verdade. Nas dores, nas alegrias, nas fraquezas, nas realizações. Então eu conhecia gente do mundo inteiro. E vou te falar uma coisa, ainda dá tempo de você ir, viu? Porque eu lembro que eu estudei com pessoas mais novas, mais velhas, da minha idade. Não tem limite para morar fora e para fazer curso de inglês. Não tem limite. É um investimento, é um autoinvestimento. Isso. E você é uma pessoa que faz esse autoinvestimento. Como que é o seu autoinvestimento, o autocuidado? Que eu vejo que você olha muito para si. Eu quero falar depois sobre empreender, maternidade, mas eu acho que para chegar nisso, eu acho que a gente precisa primeiro falar nesse autoinvestimento. Como que é? Como que esse processo seu? Eu sempre investi em mim, justamente, né, estudando, né, sempre procurando aprender mais, diferentes temas, não só na área de marketing, mas eu gosto muito de estudar temas diversos, então mitologia, filosofia, empreendedorismo, gestão, liderança, espiritismo, né, espiritualidade, essa caixinha, né, que acho tão importante, astrologia, que você sabe que verdade, eu adoro. Ela é super fã. Então, uma das formas que eu mais invisto em mim é estudando realmente. Sim. Tá? Tentando aprender ao máximo que eu posso. Eu sempre fiz, justamente eu colocava uma meta e ia atrás, né? Então, para me aprimorar no meu trabalho, nos desafios que eu tinha. Eu me cuido, procuro me cuidar ao máximo, tento ser uma pessoa melhor a cada dia. Eu acho que amadureci muito. Você me conheceu mais nova, né? Eu era um pouco mais... Eu sempre te achei madura, mas pelo menos mais do que eu. Mas assim, obviamente que você amadureceu muito. E você se empoderou muito, né? Você pegou dessa maturidade, toda essa bagagem que você tem, você bate no peito e fala, eu sei quem eu sou. Sim. Mas eu acho que teve uma época da minha vida, você sabe disso, eu era um pouco mais nervosa, brava, reativa, né? Reativa. E isso eu mudei muito, sabe? A gente aprende, né? A gente cansa, né, Dri? Exato. Porque eu também, eu me identifico muito, a gente tem uma personalidade forte, somos temperamentais. Somos sentimentais e ao mesmo tempo temperamentais. E reativas. Hoje eu tô menos reativa, preciso melhorar, lógico.
Mas eu acho que a maturidade traz isso. A gente Sim. cansa de ser reativa, a gente acaba desistindo de lutas que não Exato. precisam, A gente né? escolhe as batalhas, né, que vale a pena, né, a gente Sim, escolhe as brigas, né, então, quando a gente fala, né, de autoinvestir, eu faço terapia, né, ótimo. sempre fiz terapia, eu brinco que eu só casei porque eu fazia terapia, porque a gente acaba projetando também a vida dos nossos pais na nossa, né, minha mãe teve 2 Total. casamentos, se separou 2 vezes e eu falava: "Eu não vou casar, não vou casar, não vou cometer É a essa referência besteira", que você é teve, referência, a né? gente projeta, né, são as projeções, Sim, e aí eu fiz terapia por muitos anos, voltei a fazer terapia, que bom. né, vai É fazer bom 1 ser ano. analisada, É né? muito bom, é bom falar, colocar pra fora, se abrir, pegar um outro olhar, né, de uma forma humilde. A gente acaba fazendo terapia para saber lidar com quem não faz terapia também. Exatamente, também, também. Eu acho que o ser humano é muito complexo, né, É Rê, todos nós muito. temos as nossas. Muito medo de expor as vulnerabilidades, né? Exato, a nossa criança interna muitas vezes machucada, por mais que a Machucada. gente tenha tido uma infância, né, maravilhosa, sempre tem, né, Sempre. marcas, resíduos, traumas, enfim. E eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, Eu todo também mundo acho. deveria. Inclusive eu faço até para tentar ser uma mãe melhor, né, uma pessoa Sim. melhor, um ser humano melhor, para tentar ter mais empatia, cada vez mais, compreender, me colocar no lugar do outro, porque a gente só pode julgar quando a gente veste o calçado do outro, né, Rê? E mesmo vestindo, a gente não sabe o que o outro É, sente, né? A gente pode tentar se colocar, mas nunca a gente vai conseguir. Por exemplo, você não sabe da minha dor, você não sabe o nível que é a minha dor, eu não exato, sei a sua. exato, Mas eu tento entender e compreender isso, né? exato. Eu acho que a terapia, bom a gente falar nisso, porque eu vejo cada vez mais as pessoas, isso é muito legal, deixando ser analisadas Sim, e falando menos do outro e falando mais de si, sim. né? Então, eu faço 2 tipos de terapia. Por falta de Você me falou. Mas é, porque eu precisei me entender, tô lambendo as minhas feridas, É isso. e também qual é o meu papel, qual é o meu propósito, né, Adri? Eu acho que você chegou nesse caminho de entender qual é o seu Sim, propósito. Um dos propósitos é ser uma referência, seja no mundo corporativo, né, porque você é uma referência no mundo corporativo. Você lidar como mulher no mundo corporativo foi um desafio grande, porque eu lembro, eu acompanhei você em todas as empresas, né? E todas as empresas, você lidava muito com homens. sim, sim, Existiu algum preconceito? Porque você tinha um cargo de liderança, uma sim. mulher, né? E de repente e você sabia lidar, né? A linguagem e tal. Como que foi ser uma líder num ambiente corporativo onde existiam mais homens? Olha, Rê, eu vou te falar uma coisa, apesar do machismo que tem, né, que sempre teve, não tem jeito, as diferenças salariais, infelizmente, né, a Isso gente ainda pega. vive isso. É. Eu sempre gostei muito de trabalhar com os homens, né, eu acho que eu amo ser mulher, adoro as mulheres, eu acho só que as mulheres, muita mulher junto, acaba tendo muita competição, às vezes um Acaba, é mimimi, verdade. infelizmente, Infelizmente. né, tem também a questão de Comparações, né? comparações, às vezes não tá bem, tá na TPM, enfim. E o homem não, o homem é muito prático, é muito direto, papum. E eu também me identifico muito com esse lado dos homens, né? Porque eu sou realmente, eu não sou aquela fofinha, sabe? Eu não consigo, Rê, muito meiguinha, gostaria de ser, mas eu não sou, você me conhece. Então eu me identifico muito com os homens. Então para mim sempre foi uma delícia trabalhar com os homens, apesar dessas diferenças de algum Sim. machismo, eu sempre gostei muito. Eu considero você meiga. Eu É? acho que Você você. Eu acha? acho, pelo menos mais do que aquelas. Talvez depois que eu me tornei mãe, né? Não, eu acho você meiga, mas eu acho que você sabe se posicionar em lugares que tem que ter posição. Porque Sim, se você vai ser meiga, até por um cargo de liderança, você tem que saber lidar. A empatia eu acho que é uma coisa muito sim, importante no cargo de sim. liderança. Mas você sabe se colocar, você sabe o valor da sua autoridade, Ai, que entendeu? bom. Eu acho Obrigada. você é meiga no momento que tem que ser e se posicionar no Sim. momento que tem que Mas ser. isso a gente aprende não só com a vida, com a educação, com terapia, mas a gente aprende muito no mundo corporativo mesmo, tá? É, No mundo corporativo, eu falo, eu brinco, que quem sobrevive ao mundo corporativo, né? Sobrevive a qualquer coisa, porque você acaba tendo que desenvolver uma inteligência emocional muito grande, muito você tem que saber a hora grande. de se posicionar, a hora de tirar o pé do freio, né? A hora de engolir sapo, né? Então é uma guerra mesmo, entre aspas, né? E você tem que se destacar. A gente Uma brincava, cobrança muito é uma grande, uma cobrança, pressão, né? pressão, falta de prazo, e a gente brincava que todo dia tinha as flechas, a gente Vai ficava desviar. desviando das flechas, porque não É. tem jeito, né? O mundo corporativo é isso, existe uma competição muito grande, né? E uma busca
por resultados o tempo todo. Eu sempre falava, quando eu trabalhava, né, nas empresas que eu sempre trabalhei na área comercial, principalmente a área comercial, a pressão é grande, eu falava, eu sou apenas um número, eu posso estar entregando o melhor resultado. A partir do momento que a diretoria ver que não faz mais sentido, eu sou um número, que é o que você passou na Avon. É isso. Lidar com essa rejeição entre, né, assim, não é fácil, né? Não é fácil, não. Somos mais um mesmo. Depois eu trabalhei graças a Deus, as empresas que eu fiquei, depois eu fiquei um bom tempo, né? Bons anos. Eu trabalhei no Grupo Ultra por 6 anos, lá que eu conheci o Ricardo. Verdade. Tive muitos desafios, aprendi muito, sou muito grata, né, ao Grupo Ultra. Trabalhei no Citibank por 6 anos também, onde eu aprendi também, me desenvolvi demais. E eu lidava com pessoas gabarito nível alto, né? Nível de preparo intelectual, línguas, pessoas viajadas, né? Grandes executivos. Então também foi uma outra escola para mim. Verdade. Trabalhei na Marisa, que eu quase enlouqueci, né? Varejo, fast fashion, uma loucura. Chegava em casa, ainda ficava trabalhando de uma forma frenética mesmo. Então eu sempre me entreguei muito, eu sempre me cobrei muito, né, Rê? Eu acho que isso também foi de acordo com os resultados que eu sempre entreguei, né? Eu dava a minha alma, eu trabalhava doente. Hoje eu vejo essas gerações mais novas que não têm a mesma entrega, o mesmo comprometimento que a gente tinha, né? Eles são desprendidos, é um mundo diferente para eles, assim, eu não tô aqui, amanhã eu tô em outro lugar, eles não têm um compromisso, né? O que eu acho que eles têm um lado muito bacana, né? Porque assim, eles priorizam a qualidade de vida deles. Tipo, né? hoje eu tô aqui, amanhã eu posso estar em outro lugar. O despreendimento, mas assim, também tem um lado do compromisso. Exato. Né? Então é o que eu te falei, eu entregava minha alma, trabalhava muito, por isso que eu falo que os meus pilares, eu sempre busquei deixá-los bem equilibrados, mesmo quando eu me tornei mãe, eu não deixei de trabalhar, eu não deixei de entregar, né, eu não deixei de focar nos meus resultados, porque eu tenho certeza que isso iria me abalar de alguma forma, né, infelizmente quando a gente se desequilibra em uma das frentes, né, um dos pilares, então... Eu vejo assim, Dri, você, em todo lugar que passou, eu lembro de um troféu que tinha, né? Você chegou, eu quero que você fale um pouquinho dessa sua experiência, do trabalho, de você ser destaque, no sentido assim, você foi como eu posso te falar? Premiada, né? Eu recebi várias premiações. Compartilha com a gente essas premiações. Muitas, que legal você falar disso. Na Ultragaz eu recebi várias premiações, né? No Marketing Best, a Bend, né? Alguns institutos, né? Com cases mesmo de marketing, né? Lá dentro eu era muito reconhecida também pela equipe comercial, pelos diretores, né? Tanto é que quando eu avisei que eu ia sair da Ultragaz, por que eu resolvi sair da Ultragaz? Eu já estava há 6 anos lá, comecei a namorar o Ricardo, né, um namoro em off, e aí não começou a dar atrito, com certeza. A gente ia em convenções de vendas, a gente não podia nem se olhar direito, se falar, e ao mesmo tempo a gente namorava, então ficou esquisito. Ele era meu cliente interno, porque eu era marketing, ele era vendas, né? Então, o que acontece? Quando eu resolvi sair da Ultragaz, eu lembro que quando eu mandei e-mail, algumas pessoas já sabiam, outras, a maioria eu avisei por e-mail. Foi um feedback, assim, foi a maior premiação que eu tive, todo mundo me ligando, me mandando e-mail de volta. Como assim, você vai sair? Não tô acreditando. Não, você não pode sair. Teve um dos diretores que eu atendia, que ele foi no meu diretor falar, você não sabe reter talentos, né? Nossa, então eu acho que essa foi um dos principais reconhecimentos e prêmios que eu tive. Cara, que legal. Né? No Citibank, nós tínhamos muitos reconhecimentos internos, né, onde as áreas trocavam, então isso era muito legal, meus clientes internos também me davam vários reconhecimentos, mas eu também ganhei a Bend, né, que é a Associação de Marketing Direto, com vários trabalhos que a gente fez de marketing direto, o GMA, que também é um reconhecimento internacional de marketing direto. Então, graças a Deus, assim, não só eu, né, mas eu e minha equipe, né, minhas equipes, meus gestores, a gente sempre foi... nós sempre recebemos muitas premiações, reconhecimentos, então esse é o lado muito gratificante do mundo corporativo, né? Que não tem só, exatamente, não tem só, tudo na vida tem o ônus e o bônus, né? Então eu não posso reclamar porque eu sempre fui muito bem reconhecida, tanto é que eu fiquei muitos anos nas empresas, né? Que legal. Dri, agora a gente vai falar de um momento de transição de carreira, de virada de chave, de recalcular a rota, que foi empreender. Quando que você teve esse insight? Agora eu vou sair do CLT, acho que eu cumpri a minha missão no CLT, e agora eu vou me arriscar
a empreender no Brasil, que eu sei que não é fácil. Que não é fácil. Foi interessante, porque eu sempre tive essa sementinha comigo. Eu quero um dia empreender, quero ter o meu negócio, sempre tive. E quando eu saí do Citibank, o Fernando tinha nem 2 anos. Eu resolvi tirar um ano sabático. Eu falei, quer saber, Ricardo, você me dá apoio? Ele falou, te apoio. Porque eu já não estava mais feliz. É importante o apoio, né, do companheiro. E eu não estava mais feliz no banco. Depois de 6 anos, já não tinha mais tantos desafios, eu estava com o Fernando pequenininho, então eu falei, eu vou tirar um ano sabático para estudar, né, para eu me atualizar, para ver realmente o que eu quero empreender. E eu fiquei um ano, Rê, nesse sabático, né, estudando, fazendo diversos cursos, pesquisando, fazendo reuniões, indo atrás de realmente um segmento, algo que eu pudesse atuar e montar. Não me encontrei. Não me achei. Não. Não. Fiquei frustrada, eu falei, caramba. E aí eu voltei para o mercado, voltei a procurar. E aí me indicaram, né? Foi uma indicação do meu cunhado até, ele tinha um conhecido na Marisa, e aí eu entrei na Marisa. Primeiro dia eu lembro que eu passei pela entrevista com a minha diretora e a gente teve uma afinidade, uma conexão muito bacana. Legal. E ela falou, é você, acabou, começa amanhã. E eu levei um susto. E aí eu fui trabalhar na Marisa, né? Perdão. E então, sabe quando não era o momento? É interessante, tudo na vida tem um momento, né? Certo, eu acredito muito nisso. Eu também. E aí eu voltei para o mercado, trabalhei na Marisa, né? Quase pirei, né? Trabalhei muito, muito. E aí, a minha irmã, a Cris, né, que já esteve aqui, ela falou, Dri, sai da Marisa, vamos montar alguma coisa juntas, né, ela é biomédica, ela também já estava cansada. É isso que eu ia falar, também estava num momento de transição. Também estava num momento de transição, e aí ela falou, vamos montar alguma coisa junto, eu queria tanto, né, ser tua sócia. E aí ela começou a me cutucar, e eu falei, quer saber? Falei, chega, porque eu trabalhava feito uma louca, e a gente queria ter o segundo filho. Isso que é interessante. A gente queria ter o segundo filho. Eu não conseguia engravidar na Marisa. Eu não conseguia. Não dava, né? Pelo não ritmo, dava, né? Era insano, era insano. Começou até a abalar um pouco o meu casamento, né? O Ricardo reclamava muito que não parava de trabalhar, que não tinha final de semana. E o Fernando, né, já tinha seus 6 aninhos. E aí eu queria engravidar de novo, o Ricardo também, e eu não conseguia. Então eu resolvi, foi uma decisão dupla, né? Sair da Marisa para montar um negócio com a minha irmã e para tentar engravidar. Legal. Né? Tanto é que nós montamos, né, a SD como franqueadas, depois de também pesquisar bem o mercado, vários segmentos. E aí nós montamos a SD e depois de quase um ano eu já engravidei. Que legal. Né, num outro momento. É interessante, Rê, que a minha primeira gestação ela foi muito diferente da minha segunda. A minha primeira eu estava no Citibank, eu trabalhava feito uma louca, saía do Citi 10 da noite. A minha diretora falava, essa criança vai nascer aqui, né? Porque eu fiquei enorme também, um barrigão. E já na do Felipe foi uma gravidez mais tranquila, eu estava num outro momento da minha vida, mais madura e também com a minha irmã como sócia, né? Sim. Então eu tinha mais flexibilidade, tá? E isso interfere muito, né, na gestação. Isso interfere muito, então foi muito bom. Então, aí eu resolvi, finalmente, né, conseguir, na verdade, empreender. Ficamos 4 anos sendo empreendedoras, com uma clínica de estética no Itaim. Não foi fácil, a gente brinca que foi um MBA, né? Colocar, na verdade, aquela gestão empresarial que eu sou formada na prática. Então, você lidar com um perfil de funcionários que eu nunca tinha lidado antes. Lidar né? com pessoas no geral. Com pessoas, né? É o maior desafio. Apesar que eu gosto muito, mas é um desafio. Também, mas é um desafio grande. E é um outro perfil. É diferente dos executivos que trabalhavam comigo, né? Porque eu já tive nas minhas equipes trainees, estagiários, né, analistas, mas quando você vai ter, né, uma equipe de esteticistas, é diferente. É um outro perfil, é uma outra realidade de vida também. Sim. Que também eu admiro muito nessas mulheres que moram e trabalham longe, tem jornada dupla, não tem às vezes um suporte familiar para ajudá-las. Eu admiro muito. Também. Mas enfim, lá eu aprendi toda essa parte burocrática do país, né, de empreender, toda essa gestão administrativa, né? Então, assim, foi maravilhoso, foi uma experiência única, mas ganhar dinheiro não ganhamos. Eu acho que é a experiência. Exato, né? Muita experiência. Tanto é que, graças a Deus, 4 meses antes da pandemia, nós conseguimos repassar. Foram 4 meses, a gente repassou em outubro, a pandemia veio em março de 2020. Nossa, foi o momento certo, E outros franqueados quebraram, né? Bom, pelo menos vocês conseguiram vender e não quebraram, Deus, né? Não foi graças a Deus, exato. E aí veio a pandemia, não sei se eu já estou acelerando aqui. Não, estamos mas bem veio no a pandemia, cronograma. Veio a pandemia, e aí eu falei, caramba, o que eu vou fazer da minha vida, né? Então,
pegando o gancho que você estava falando de transição de carreira, de momentos. Entender o seu real propósito real, né? Exato, exato. Essa é a palavra. Olha que bacana como a gente está alinhada. Porque eu falei, o que eu vou fazer agora, né? Já não quero voltar para as empresas, não quero mais ser executiva, não quero trabalhar feito uma louca. Já empreendi, foi uma experiência bacana, mas também não quero empreender de novo, né? Não a priori, não tinha nenhuma ideia fresca na cabeça. E eu falei, eu vou buscar o meu propósito, né? O que eu gosto de fazer, o que eu me realizo. E aí eu comecei a, de novo, estudar, pesquisar, e aí eu fui me aprofundar cada vez mais no marketing digital, né? Que já na Marisa eu já atuava no marketing digital, mas eu comecei a me aprofundar mais, estudar, fazer vários cursos, participar de lives, podcasts, e eu falei, caramba, eu vou dar consultoria de marketing digital, Olha, né? que Eu quero legal. ajudar as pessoas, Sim. ajudar microempresários, empresários que, como eu estava lá atrás, né, na SD, que também precisava na época de uma agência que me ajudasse, eu vou fazer isso agora. Então eu comecei na cara e na coragem, me tornei franqueada de uma agência uma agência de marketing digital canadense, né? Que legal. Por um tempo, mas eles tinham vários gaps e eu falei, não, eu não preciso deles. Eu vou montar a minha agência. Comecei atendendo a família, né? Então, a Sorridentes, Geolaser, né? A Marcondes Machado e Beck. E nisso foi crescendo, porque aí foram me indicando, né? Hoje eu atendo franqueados, né? De estética, odontológicos, atendo restaurante. Que legal, você foi enfim, encontrando o seu caminho, exato, né? eu fui encontrando meu caminho, ampliando o meu leque, né, as segmentações de clientes. Não estou no momento que eu quero crescer, ter uma agência grande, muitos clientes, não é esse meu momento, né? Qualidade, né, hoje eu Dri? priorizo exatamente isso, qualidade de vida, tempo que eu tenho com meus filhos, né, qualidade de tempo, e essa flexibilidade. Muitas vezes eu fico trabalhando até tarde, né, mas eu desço para treinar a hora que dá, né? Então eu faço os meus horários. Quem tem a oportunidade de fazer essa gestão. Exato. Eu nunca tive isso. Eu nunca não. tive essa É oportunidade. saudável. Exato. Assim, tem um lado da autodisciplina, né, Sim, Dri? Que se você não exato. tiver autodisciplina, não dá certo. Exato. Isso em qualquer âmbito. Eu não tinha vida antes, né? Para ser bem honesta, eu entrava de manhã nas empresas, não tinha horário para sair. Eu lembro que muitas vezes Você até doava muito. a minha mãe e a Cris que levavam até o Fernando para mim, na doutora Márcia, na pediatra. Então, eu prometi para mim mesma que eu não ia mais fazer isso. Então, hoje eu faço meus horários, tenho minha flexibilidade. Não é fácil, porque eu trabalho para mim e os meus clientes acabam sendo, entre aspas, meus gestores, meus chefes, né? Porque hoje eu não tenho gestor, mas eu tenho meu cliente, né? Você é a sua gestora. Exato, eu sou minha gestora, mas eu tenho meus clientes, então eu tenho um compromisso enorme com eles. Às vezes né? até maior, né, Dri? Muito maior, mas eu tô realizada nessa questão do meu propósito, que é agregar, né, trazer resultado para as pessoas, ajudar as pessoas. Então eu fico muito feliz quando eles têm um retorno, um resultado, uma receita, né? E eu compartilho junto como se fosse o meu negócio. Então isso que é bacana. E o mais bacana é você se ajudar em primeiro lugar, né? Através de trabalhar com o que você gosta, com prazer, a entrega, você vê o resultado. Dri, qual o conselho que você dá hoje para todas as mulheres que estão nos assistindo aqui? Que eu sei que é muito difícil. Eu falo que assim, é preciso ter coragem para se assumir, seja em qual lugar que for na vida, profissional, sentimental, tudo, Sim. né? E aí, qual conselho você dá para quem está em busca dessa autonomia, dessa autoridade, assim, dessa autoconfiança? Sim. Eu acho assim, acho que a primeira coisa é a gente acreditar no nosso potencial, né? Que a gente pode, que a gente é capaz. E fazer para merecer, né? Ir atrás, que não vai cair nada do céu, né? Então é você ter foco, traçar metas, saber onde você quer chegar e como você quer chegar, né? E acreditar, porque eu acho que, e eu falei isso desde o começo, quando a gente acredita naquilo que a gente, né, se predispõe a fazer, com propósito, com paixão, a gente consegue, né? Então a primeira coisa é acreditar que você é capaz e ir em busca das ferramentas para que você consiga concretizar. Qualquer que seja seu sonho, seu objetivo, sua aspiração. Não é fácil empreender, né? Não. Mas é possível, né? É muito possível. A gente vê tantas pessoas tendo sucesso e realizações. Eu acho que o sol nasce para todos, tem mercado para todo mundo, ainda mais aqui no Brasil, né? Sim. Então eu acredito, como diz o Felipe de novo, só vai. Só vai. Acredita e vai. Vai em busca dos teus sonhos. Acredita em você,
né? E se prepara, porque também não adianta você querer fazer uma coisa sem se preparar. Você vê você, né? Hoje você tem várias frentes e você se prepara, você se Muitas preparou. frentes, Eu acho isso Estudei, maravilhoso, eu também te estudei. admiro muito por isso. Obrigada. Eu tive Você que parar, estudou, me ouvir, entender o propósito rever a real. tua rota, como você diz. Tive que recalcular em tudo, né, Dri? Em Exato, tudo. Primeiro ver quem é a Renata, né? Quem é a exato. mulher Renata, E não eu mais adolescente Renata. exato, e sabe uma coisa que eu acho muito importante, apesar de gostar muito de trabalhar com homens, eu acredito muito no empoderamento feminino, né, na Eu nossa também. sensibilidade, no nosso olhar zeloso, Sim. né. Eu acho que falta sonoridade, mas a mulher ela tem um poder, Que ela às tem um vezes nem olhar. ela sabe que ela tem esse Exato, poder, e é justamente isso que eu exato, trabalho na mentoria Grandes Mulheres, Grandes exato, Inspirações. Porque às vezes a gente está tão automático, não se exato, olha, poxa, mas deixa eu me olhar, deixa eu ver, né, o poder que eu tenho, deixa eu exato. transbordar E esse você poder. sabe que na área de marketing, as mulheres dominaram, né. Dominaram. A área de marketing está Maravilhoso isso. dominada por mulheres, né. Os grandes líderes são mulheres, né, São, são gestoras, porque são. justamente a mulher tem esse olhar, ela tem essa criatividade, essa A sensibilidade, essa linguagem força. também, né, lidar com uma mulher, a parte mais meiga, mais Exato, afetiva, o homem, não desmerecendo, existem claro, excelentes profissionais, mas em algumas situações a mulher tem um jogo de cintura mais exato, fácil. Idri, eu acho assim, para tudo isso, o autoconhecimento é resultado de uma ação. Se sim. você não ter a ação, nada vai acontecer. Quais são as mulheres que te inspiram? Olha, várias. A minha mãe, com certeza, É, guerreira, muito. né, criou 6 filhos praticamente sozinha, Sim. mesmo com 2 maridos, Mas né? sempre priorizou os filhos. Eu lembro que ela trabalhava muito e tinha que ter uma rede de apoio, né, para Uhum. ajudá-la. E aí a gente queria ir para viajar, ela mandava a gente: "Vai, vão vocês, eu não vou conseguir, mas vão vocês". Então eu lembro de 2, 3 viagens que só fomos nós, os irmãos. Eh, e ao mesmo tempo ela sempre foi guerreira e é até hoje, é uma mulher É, brava, muito braba, forte. muito forte, mas ao mesmo tempo muito sensível, nos ensinou a amar, Pisciana, né? né, pisciana, muito sábia e muito carinhosa, muito amorosa. Sim, As minhas irmãs, com certeza, Rê, né, que também são guerreiras, né. sim. Você, que eu já te falei algumas vezes e é Obrigada. verdade, né, Sim, eu como você sei, se sou reinventou. Eu lembro que justamente pela tua trajetória de ter engravidado cedo, né, eu acho que não foi é. fácil para você e você também a gente sempre falou: "A Renata seria uma excelente enfermeira", porque você gosta, né, Sempre de gostei de cuidar, de me doar para o exato. outro. E aí eu acho que agora você está num momento que você realmente se reinventou, né, e eu acho que tudo que você faz é com muito talento, com muita dedicação, Obrigada. carinho. Quem mais? Olha, tem tantas mulheres, assim, que eu admiro, a Gisele Bündchen, que eu acho, além de ser linda, ela é uma pessoa sensível, ela tem um olhar também para a natureza, Humana, ela é né? humana, né, e assim vai, eu não vou ter nomes, assim, agora, mas, a minha sogra também, que é uma potência, Muito, uma né, muito potência, é guerreira, uma verdade. rocha, a Ivete Sangalo, que eu adoro aquela energia, aquele alto astral dela, amo a Personalidade, Ivete. né? Também gosto. Exato. Eu acho que Dri, toda mulher merece ser aplaudida de pé, essa que é a verdade, porque com todas nós, certeza. temos as nossas forças e nos reinventamos sempre, Isso que é né. legal, né? A gente sabe se reinventar. Dri, eu ficaria mais horas aqui conversando, a gente falando, né, sobre empreender, liderança, né, equilibrar os pratinhos e se não equilibrar tá tudo bem também, autoconfiança, esse autoinvestimento que eu acho que é algo que a gente tem que colocar no nosso check de Sim, prioridade. Para sempre. finalizar aqui, eu quero fechar com maternidade, né? Tá, Essa rede de apoio, eu sei que é extremamente importante ter a rede de apoio, seja qual for, sim. mas o que a maternidade representa para você hoje? Nossa, acho que tudo, que é o que eu falei, de todos os meus desafios, né, profissionais, como mulher, como acho que a maternidade é o maior desafio, porque é você amar teus filhos mais do que a nós mesmos, né, é um É, amor, assim, inenarrável, indescritível, é o maior amor do mundo, com certeza, porque a gente dá a vida por eles, literalmente, sim, e ao mesmo tempo a gente erra tentando acertar, o tempo todo, é né, eu falei verdade. disso esse final de semana, a gente erra tentando acertar,
E a gente tem que a maternidade, para mim, ela é amor e ela é exemplo o tempo todo, né? O que a gente fala entra por um ouvido e sai pelo outro. E não dá para romantizar, né? A E gente não tem dá que pra ter o pé no romantizar. chão, a viver dentro da realidade. Ônus e bônus. A gente tem esses dois lados. Você sabe que eu me descobri, eu sou muito prática, como eu já falei, e eu me descobri muito mãe de menino mesmo, né? Eu sempre quis ter uma menina. Mas eu me descobri muito mãe de menino, muito, porque eu sou muito prática, eu sou papum, eu não gosto de mimimi, eu não tenho paciência, eu sou zero paciente, então eu gosto de jogar bola com eles, de falar besteira, adoro falar besteira. Se sente bem à vontade, né? Muito, muito, então é interessante, né, eu quando era pequena eu falava, se um dia eu casar, né, eu quero ser mãe, claro, mas não era uma coisa que eu tinha, sabe, eu quero ser mãe, eu preciso ser mãe, foi algo que aconteceu naturalmente. E assim, é o maior amor do mundo, eu amo ser mãe, é onde eu me realizo. Sim. E de novo, é o maior desafio que a gente tem. E só te falar uma coisa que eu acho importante, que a pandemia mexeu muito com a gente em todos os aspectos, né, Rê? Verdade. Então, quando a gente fala de se reinventar, de se realimentar e ressignificar muita coisa, eu acho que a pandemia veio para isso, né? Sim. Então, você sabe, a gente perdeu o nosso... para parar, né? Exato, a gente perdeu o nosso pai da noite pro dia, foi tirado das nossas vidas. Então, desde lá eu falei, quer saber? Eu não vou deixar de fazer nada. Né? Eu vou curtir de fato a minha vida, né? Então eu estudo, eu saio com as amigas, né? Saio você com vive, você, literalmente. eu vivo. Mas Tia Adri, você quer ser jovem, né? Já tem 40 e poucos anos. Você é jovem, eu você sou tá vivendo, jovem, né? E eu sou uma jovem madura que sei o que eu quero, sei o que eu posso, o que eu não posso. Então a pandemia virou uma chave em mim, sabe? De não deixar de fazer nada, de curtir a vida, de aprender sempre. Uma frase de Sócrates só sei que nada sei. Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente precisa estudar, né? Quanto mais a gente aprende, mais a gente vê que a gente não sabe nada. Então esse é o recado que eu queria deixar. Estamos aqui para aprender e evoluir sempre, Exato, né, Adri? Eu queria deixar esse recado de não deixem de fazer o que vocês querem fazer, o que vocês acreditam, e sempre se preparando, estudando, dando o seu melhor, né? Tentando ser a sua melhor versão e com paixão, sem medo, e só vai. Só vai, que nem o Fê fala, Exato. né? O Lipe fala, só vai. Só vai. Adri, muito obrigada pela sua participação. Obrigada você agregou muito para muitas mulheres que estão nos assistindo aqui. Tem essa vontade, mas talvez não tenha coragem, então vamos motivá-las. Para quem quiser procurar você nas redes sociais, deixa o seu @, aqui para saber do seu trabalho, empresas que queiram conhecer o trabalho, a agência da Adriana é excelente. Eu vou deixar. O meu perfil pessoal é @DriFez, que são os meus filhos. Eu fiz esse Ela que fez para mim há muitos anos atrás. Não vamos falar. Porque eu nem tinha Instagram na época. E o meu da minha agência é @bdigital.2020. Tá. Porque justamente ela nasceu com a pandemia, né? Olha, onde de fato foi um momento muito importante da minha vida, onde eu falei, o que eu quero fazer, né? De acordo com o meu propósito de vida, e foi o momento. Legal. Rê, muito obrigada por esse convite, por estar aqui participando. Vim com muito carinho. Eu sei. Né? Você sabe que eu sou uma pessoa mais de bastidores, então eu gosto geralmente de acompanhar meus clientes. Então, pela primeira vez eu estou realmente falando de mim, então criou tá sendo coragem. Uma delícia. E foi com você. Acho que você me deixou muito à vontade por ser com você. Muito obrigada. Que bom. Fico obrigada feliz. mesmo, viu? Obrigada a você. Pessoal, chegamos a mais um final de um episódio incrível do quadro Grandes Mulheres, Grandes Inspirações. Compartilhe esse episódio com quem você ama, que eu tenho certeza que tem uma vida esperando ser tocada, tá bom? Lembrando que o podcast da Dor para a Cor apoia um projeto Osvaldo Ornelas. Eu vou deixar o @ deles aqui, que é projeto.osvaldo Ornelas com 2 L's. É muito legal esse projeto. Se você quiser já seguir, Dri, para conhecer o trabalho deles. É um trabalho muito humanizado, sabe? É feito com muito amor e muito sério. Eles são bem transparentes, tá bom? Bacana. Então, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Até mais.